Estamos de volta e hoje para falar sobre síndrome do túnel do carpo. Você já ouviu falar? O nosso convidado hoje é o Dr. Renato Polese Husig. Ele é ortopedista, cirurgião de mão e microcirurgia reconstrutiva. Tudo bom, Dr. Renato? Tudo bem, tudo jóia. Muito bem, muito obrigada por nos falar sobre esse assunto que é tão importante, que muda realmente a vida de muitas pessoas, não é mesmo, doutor? Sim, como é algo que é bem comum, então é bacana esse bate-papo, é legal conversar sobre isso, é legal tirar dúvidas, né? Essas situações que a gente vai conversar, elas podem estar presentes na vida de muitas pessoas. E aqui é para conversar sobre cirurgias, sobre prós, contras e outras questões. Doutor, as dúvidas sobre esse assunto são inúmeras. Nós gostaríamos de começar esclarecendo ao nosso público o que é essa síndrome, o que é a síndrome do túnel do carpo. Então, a síndrome do túnel do carpo é a síndrome compressiva mais comum dos nervos periféricos, né? Então, se a gente for destrinchar as palavras, ela é uma síndrome compressiva, então envolve compressão dos nervos, né? O nervo, ele pode iniciar aqui na região cervical e vir até a ponta dos dedos. E o túnel do carpo envolve essa região aqui do punho. E é a região mais comum do nervo mediano ser comprimido, né? Então, quando ele sofre compressão, você tem neuropatia, e aí, por conta da neuropatia, você tem os sintomas. E aí, o diagnóstico vai ser baseado nesses sintomas. Quais são esses sintomas? Principalmente formigamento nos dedos da mão, do polegar até a borda do quarto dedo, né? Os sintomas geralmente eles são noturnos, o paciente pode acordar à noite com formigamento na mão, formigamento nos dedos, e isso pode incomodar ele conforme a evolução da doença, inclusive durante o dia. Doutor, como que é dado o diagnóstico? O diagnóstico vale a pena ser feito na consulta, né? Então procure um médico, converse com ele, passe os seus sintomas. Com a conversa e com um bom exame físico, é possível já fazer o diagnóstico clínico da doença. Geralmente, hoje em dia, a gente tem uma medicina armada com exames muito avançada, então vale a pena confirmar o diagnóstico, excluir se não tem nada além da síndrome do carpo acontecendo, nenhum outro fator que contribui para a piora dos sintomas. Com os exames e com a conversa com o seu médico, aí a gente começa a conversar sobre tratamento, terapias, e essas terapias elas têm que ser individualizadas. Vale a pena conversar sobre como é a sua vida, como que é o seu dia a dia, e não dá pra gente protocolar tratamentos, né? Tem que ser individualizado para cada uma das pessoas. Porque o doutor comentou a respeito da sensibilidade do braço dormente, aí da mão, na verdade, né? E eu me peguei pensando aqui, até comigo já aconteceu várias vezes de deitar em cima do braço à noite e dormir e depois acordar com falta de sensibilidade no braço, na mão, né? Então esse diagnóstico é crucial mesmo para que as pessoas entendam se trata de uma síndrome ou descartar essa síndrome do túnel do carpo. Sim, a avaliação, quanto antes, ela é melhor, por alguns motivos. Um deles é que quando você dorme muitas vezes em cima do braço, mantém as posições do punho em flexão ou extensão, toda vez que você tem formigamento, o nervo sofre compressão, o nervo está em sofrimento. Quanto antes a gente mudar essas posturas, mudar os seus hábitos, melhor, porque depois que o nervo já sofreu por um período de tempo extenso, ele começa a tentar compensar essa compressão. Então ele inclusive até aumenta de calibre, ele aumenta de tamanho. Isso que a gente até procura no exame de ultrassom do túnel do carpo, ultrassom para avaliar a espessura do nervo mediano. E depois que ele já está bastante calibroso, o túnel já é uma região apertada. Quanto maior o nervo mediano, mais fácil de ter sintomas de compressão. Então, o diagnóstico precoce, a mudança das posturas, iniciar o tratamento cedo, possibilita que você evite toda essa linha e série de fatores que aumentam o calibre do nervo e te levam para uma situação já de risco e uma síndrome do túnel do carpo grave. Então, se você trata a síndrome do túnel do carpo leve, você não evolui para a síndrome do túnel do carpo grave, de grau acentuado, com possível até perda motora. Ou seja, tem cura, então, se você trata no início com sintomas leves e consegue fazer um tratamento adequado, ela pode até evitar uma cirurgia futuramente?
Com toda certeza. Eu não gosto de falar a palavra cura, mas gosto de falar a palavra controle. Né? Na crise, o controle fala a favor de você tratar a dor, tratar sintomas, diminuir a dor e aumentar a qualidade de vida do paciente. Depois que as crises melhoram, entra o tratamento de manutenção. Se a gente consegue um equilíbrio entre a compressão, a dor e o paciente vive bem, consegue fazer todas as suas atividades sem ter nenhum sintoma, nenhum incômodo, isso sim a gente pode até considerar uma cura. E fazendo o tratamento de manutenção bem feito, isso se estende por um longo período. Então isso é bacana, o equilíbrio. Muito bom, doutor. Doutor, e a questão da idade, né? O grupo de risco maior é adulto, mas crianças também podem ter a síndrome? As crianças, elas podem ter sintomas de compressão, né? Pode ter síndrome do túnel do carpo, é possível, mas é incomum. Então, como é incomum, quando alguma criança se queixa de sensibilidade alterada na mão, nos dedos, é importante também ir precoce no médico, porque a gente precisa excluir outras causas. E depois de feito excluídos outros diagnósticos, aí sim a gente pode culpar e dar o diagnóstico do túnel do carpo, mas a princípio seria um diagnóstico de exclusão. Doutor, agora vamos falar do tratamento. Como que funciona? Toda a questão do tratamento vai em cima da cirurgia ou existem outras formas também? Isso foi muito legal, essa pergunta é bem bacana. Quando se fala em síndrome do túnel do carpo, muitas pessoas já pensam como um diagnóstico exclusivamente cirúrgico. Se você tem que operar. E na verdade não é bem assim. O tratamento, ainda mais se o paciente não tem sinais de alarme, que seria perda de força, e alguns exames podem demonstrar um grau acentuado já de compressão, esses pacientes eles são elegíveis a tratar de modo conservador, com órteses, terapia da mão, terapia ocupacional, fisioterapia e mudança de hábitos. O paciente que não respondeu bem a tratamento conservador, ele sim, vale a pena conversar sobre o tratamento cirúrgico. E aí existem algumas opções. Hoje em dia se fala sobre cirurgia minimamente invasiva em várias especialidades. Na cirurgia da mão também existe isso. A cirurgia minimamente invasiva ela envolve a descompressão endoscópica do túnel do carpo. Então a gente acessa o túnel do carpo por dentro dele com uma câmera e um dispositivo que tem uma lâmina disparável. Então, visualizando bem, conseguindo acessar bem o túnel do carpo, protegendo o nervo mediano, que é o nervo em questão, é bem seguro e tem resultados promissores. Se mostra em alguns estudos que a dor no pós-operatório é um pouco menor do que o método tradicional e o retorno ao trabalho também é um pouco menor. Vale a pena falar que o tratamento conservador ele é muito bem estudado, que seria a descompressão aberta, com incisão aberta no punho. E o resultado a médio e longo prazo ele é bastante similar. Então, se o seu médico fez a cirurgia tradicional, ótimo. E se o seu médico propõe uma cirurgia minimamente invasiva e te explica riscos, benefícios e você concorda, está de acordo, excelente também. É legal comentar que essas dúvidas, elas são importantes, as suas dúvidas, elas são importantíssimas e vale a pena você conversar sobre todas elas no pré-operatório, que aí depois da cirurgia, se surgir algum sintoma diferente, você já vai estar preparado. E eu gosto também de conversar bastante com os meus pacientes sobre esse período perioperatório. Então o paciente está bem, está vivendo sua vida, tem sintomas assim do túnel do carpo e decidiu por operar. Esse momento perioperatório é um momento que tem que ser de ouro, então a preparação ela deve ser feita da melhor maneira possível, para quando chegar no dia da cirurgia você já saber o que vai acontecer, já está preparado para internação, para o pré-operatório, para aquele momento do jejum e depois para o pós-operatório. É legal já ter até o retorno de primeira consulta agendado, marcado, conversar sobre os próximos passos depois quando se faz a descompressão. Isso é bacana porque garante melhores resultados depois no pós-operatório, tira bastante daquela ansiedade de ter que operar. Então essa conversa, esse bate-papo é legal ser feito e dá uma atenção bacana para isso nas consultas de pré-operatório, nas consultas de preparação. Ou seja, é um bate-papo com o seu especialista, onde você vai estar esclarecendo as dúvidas,
vai estar mais tranquilo para sua cirurgia, para o seu pós-operatório, né? E o especialista vai ter toda essa oportunidade de passar indicação, de falar como que você vai estar se sentindo, então é muito mais segurança para o paciente e para o especialista, não é mesmo, Com doutor? certeza, não tem dúvida boba, né? Então vale a pena tirar aquela dúvida que você não conta nem para sua família, vale a pena expor para o seu médico, com certeza ele vai acolher, vai te explicar, vai falar sobre todas as ferramentas para melhorar a sua vida, melhorar a sua qualidade de vida e ter uma boa cirurgia se for o caso, né? É o programa Saúde na TV, sempre com muita informação e responsabilidade para você. Conversei agora com o Dr. Renato Polese Rusig, ele que é ortopedista, especialista em mãos. Você também pode acompanhá-lo através das redes sociais.